Shalom, queridos. Está começando mais um Café com Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, que fala acerca do testemunho de Paulo. 1 Timóteo 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, era o perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amados, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está falando sobre a sua própria conversão, de quem ele era e quem ele passou a ser, através da graça e da misericórdia de Deus. O grande fato, ou o mais interessante em toda essa história, é que nos dias de hoje, conversão não tem sido sinônimo disso. Conversão não tem sido sinônimo de transformação de vidas. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas começam a vir à casa de Deus, começam a vir à igreja, mas permanecem da mesma forma. Não há uma mudança real, não há nada que de novidade de vida. E um evangelho que não pode transformar não é evangelho. Um evangelho que não causa uma transformação total no indivíduo, na sua mente, na sua forma de viver, não é evangelho. Muitos de nós temos esperado ouvir palavras de bênção 24 horas por dia. Muitos de nós temos esperado ouvir na igreja, nas mensagens que são ministradas na casa do Senhor, apenas coisas que vão alimentar o nosso próprio ego. Mas o evangelho não é para isso. O evangelho não é para que pessoas se sintam bem, confortáveis. O evangelho ele é confronto. Ele é mudança real de pensamentos, de sentimentos, de ações, de vontades. É morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus. Nos esvaziarmos, como o apóstolo Paulo diz, nos esvaziarmos de nós mesmos, para que sejamos cheios de Deus. Na Europa, há vários anos atrás, houve um grande mover pentecostal, ou um grande mover de avivamento naquele lugar. A palavra começou a ser pregada de várias formas, em vários locais, e multidões se converteram a Cristo. Em pouco tempo, a Europa já tinha se tornado um celeiro de missionários. As maiores igrejas, as igrejas mais cheias do poder de Deus, não de pessoas, do poder de Deus, se encontravam lá. Infelizmente, as pessoas perderam isso, deixou-se passar. E hoje, a Europa tem necessitado de missionários que vão para lá levar a palavra. O que aconteceu ao longo do percurso? O que se perdeu ao longo do percurso? Por que o evangelho deixou de ser pregado como era? E passou a ser pregado de uma forma mais maleável, de uma forma mais confortável? Nós temos que orar para que aqui no Brasil isso não aconteça. Infelizmente, muitas e muitas igrejas têm se deixado levar pelo comodismo ou pelo modismo, por que não dizer assim, do mundo atual. Quando o apóstolo Paulo ele nos diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas temos que buscar a renovação do nosso entendimento. Só assim e só assim experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Evangelho significa boas novas, boas notícias de salvação. E infelizmente, a boa notícia não tem sido essa. As pessoas têm vindo à casa do Senhor para buscar um evangelho de facilidades, um evangelho de bênçãos, de bens materiais. A conquista do seu carro, da sua casa, da sua empresa, o crescimento financeiro. Muitas pessoas têm buscado isso na casa de Deus. Mas isso não é o verdadeiro evangelho.
Evangelho gera uma transformação. Evangelho gera mudança de vida, de caráter. Um evangelho que não salva não é evangelho. Infelizmente, as pessoas têm se esquecido de pregar sobre o amor de Cristo. As pessoas têm se esquecido de pregar sobre o sacrifício dele na cruz e por que ele morreu e para onde ele foi e para onde nós iremos. Então o que eu quero deixar para você nesse dia é que você peça ao Senhor que desperte em seu coração o verdadeiro evangelho, a verdadeira paixão pelas almas, por falar do amor de Deus, por pregar a sua palavra e viver dia após dia sendo transformado e mudado por Ele. Eu sou o pastor Paulo e esse foi o nosso Café com Cristo.